vocês, se iniciando mais uma semana de aula, né? Isso. Mais uma aula de geografia. Nossa semana está iniciando hoje, porque as minhas aulas com vocês só são na quarta-feira. Mas aí que a gente fica muito feliz quando chega esse momento, porque é um momento que eu sinto que é como se vocês estivessem aqui, agora principalmente, que eu estou gravando as aulas na escola. Então eu sinto como se vocês estivessem aqui sentados na minha frente. Tudo faz lembrar, não que eu não lembre. Eu lembro de vocês a cada instante, eu já disse em aulas passadas, que esse é o melhor momento do meu dia. É o dia em que eu vou dar a minha aula, porque para mim é como se vocês estivessem aqui na realidade. Vocês estão distantes fisicamente, mas no meu coração, vocês estão presentes a todo instante, tá? Sinto muita saudade, muita falta de verdade. Vocês vão perceber que talvez durante a aula, em alguns momentos, eu pare de falar por conta do barulho. Às vezes passa um carro, passa alguém, algum alto-falante falando. Então eu preciso parar para que o barulho não interfira na minha explicação. Mas em seguida eu volto a falar, tá? Vamos lá. Vocês sabem que nas nossas últimas aulas, nós temos falado sobre as regiões brasileiras. Nós já falamos sobre a região norte, falamos sobre a região nordeste, e a última região foi a região centro-oeste. Hoje, nós vamos falar sobre a região sudeste. Essa será a nossa região de hoje. Região sudeste, tá? Eu trouxe um mapa para a gente identificar algumas coisas nessa região. No decorrer da aula, a gente vai analisando eles. Olha só, a região sudeste, ela é a região mais populosa do nosso território brasileiro, certo? Apesar dela ter poucos estados, mas ela é a região mais populosa. Por quê? Nela está concentrada a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo, porque tem o estado e a cidade com o mesmo nome, né? Está localizado o estado de São Paulo. O que é que acontece? No estado de São Paulo, é um polo industrial muito grande, tá? A gente vai ver isso no decorrer da aula. E por conta disso, se tornou a cidade mais populosa. O que aconteceu também para que ela se tornasse o estado mais populoso, perdão. Para que se tornasse o estado mais populoso. Houveram muitas migrações. Muitas pessoas saíram de um estado e migraram para São Paulo. Uma boa parte foi daqui de Pernambuco. Saiu daqui de Pernambuco e migrou para São Paulo, atrás de uma condição de vida melhor, ou seja, atrás de emprego, porque aqui a escassez de emprego era muito grande. Então as pessoas resolveram migrar para o sul do país, né, para a região sudeste, em busca de novas oportunidades de trabalho, no caso, mais na cidade de São Paulo, tá? No último censo realizado em 2010, todo mundo sabe que é o censo, que é a pesquisa realizada pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisas, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que trabalha com pesquisas, tá? Esse instituto, ele trabalha com pesquisas para fazer o cruzamento de dados da população, para que as pessoas tenham ideia do quanto a população cresceu ou do quanto a população diminuiu em determinados locais, certo? Aí se controla o índice de natalidade, que são nascimentos, né, de pessoas, e o índice de mortalidade, que são mortes, tá? Então, segundo o último censo realizado em 2010, o último não, né? O censo realizado em 2010, que foi há 10 anos atrás, porque o censo ele é realizado a cada 2 anos. Então, nós vamos falar desse 2010. Duas grandes cidades da região sudoeste são São Paulo e o Rio de Janeiro. São as duas maiores. Os dois maiores estados, né, no caso. São Paulo e Rio de Janeiro. Então, segundo esse levantamento feito em 2010, através do censo, ficou evidente, foi descoberto, né, foi totalizado, que a população de São Paulo, nesta época, era de 12 milhões. A população de São Paulo, nesta época, era de 12 milhões
176.866 habitantes, tá? Segundo o censo realizado em 2010, a cidade de São Paulo tinha 12.176.866 habitantes. E a cidade do Rio de Janeiro tinha 6.688.927 habitantes, certo? Então, vocês vão perceber que a cidade do Rio de Janeiro, ela tem aproximadamente a metade da população de São Paulo. Ou seja, São Paulo é realmente o estado mais populoso, certo, do país, e é o estado mais populoso também, consequentemente, né, da região sudeste. O Rio de Janeiro também é bastante populoso, mas é quase a metade, aproximadamente a metade da população de São Paulo, segundo essa pesquisa realizada em 2010. Porque o último censo, na verdade, foi em 2018, né? Seria realizado um censo agora em 2020, 2 anos depois. Porém, esse censo não pôde ser realizado por conta da pandemia. Então, a gente ainda não sabe quando será realizada essa pesquisa, porque eles teriam que sair de porta em porta realizando a pesquisa, e seria bem complicado, assim, bastante risco por conta do coronavírus, tá? Outra coisa interessante também é que essas duas cidades, esses dois estados, perdão, são considerados os dois principais centros financeiros do país. É onde a renda bruta do país corre mais, ou seja, onde se fatura mais. São nesses dois estados, por serem considerados os principais polos financeiros da região brasileira, certo? Ou do território brasileiro. Eles também têm bastante influência, bastante importância na economia global. Ou seja, no mundo inteiro, esses dois estados, tanto São Paulo como Rio de Janeiro, têm uma influência muito forte na economia. Ou seja, gera muita renda para a economia global. Agora estamos falando do mundo, né, de um modo geral, tá? Apesar disso, certo? Existe também bastante desigualdade social em São Paulo. Nós vamos falar sobre isso, mas antes eu vou dizer para vocês que a região sudeste ela só possui 4 estados, que são Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Ela só possui 4 estados. Ela é essa aqui, ó, pintada de roxinho, tá vendo? Ela só possui esses 4 estados. Mas, apesar de ter bastante influência na economia, né, no setor financeiro, apesar de ser uma cidade bastante populosa, ela também sofre bastante desigualdade. Tanto São Paulo como Rio de Janeiro, os dois estados. Como assim que existe desigualdade? Falta moradia, falta transporte, tem uma deficiência grande de transporte, saneamento básico. Também tem uma deficiência muito grande de saneamento básico, certo? E também tem uma deficiência grande em segurança, tá? Como assim ela tem uma desigualdade grande? Eu acho que vocês já viram até na televisão mesmo, em noticiários, ou até se olhar pela internet vocês vão ver. Tanto São Paulo como Rio de Janeiro, eles possuem muitos morros, muitas comunidades, muitas favelas. Não discriminando, dizendo que pessoas que moram em favelas, em comunidades, não são pessoas de bem. São sim, viu, gente? Pessoas de bem, são trabalhadores, são pessoas que suam, que ralam mesmo para ganhar a vida, mas que não têm condições de ter uma moradia melhor. Ou seja, as favelas, certo? As favelas, elas atualmente são conhecidas como comunidades, né? Comunidades. A gente ouve muito falar sobre isso, principalmente nos noticiários. Então, essas comunidades é onde se concentra o maior número de pessoas, certo? O estado de São Paulo também não existe muita zona rural.
O estado de São Paulo, a maior parte das pessoas moram na zona urbana. A zona rural praticamente não existe. Porque a zona rural, ela foi, aos poucos, ao longo dos anos, ela foi sendo, não vou nem dizer destruída, ela foi deixando de existir para dar lugar a prédios, a residências, a fábricas, a indústrias. Então, a zona rural, ela praticamente não existe no estado de São Paulo e no estado do Rio de Janeiro, porque as pessoas moram e se concentram, na maior parte, na zona urbana. Todo mundo sabe que a zona rural é o interior e a zona urbana é a cidade, né? Então, por conta disso, por existir uma concentração muito grande de pessoas, foram surgindo novas favelas que se tornaram comunidades. Por conta disso, aumentou a escassez de moradia, porque as pessoas constroem suas casas em qualquer lugar, de qualquer maneira. Aumentou a escassez de saneamento básico, porque também é feito de qualquer maneira, né? Tem locais até que o rego é a céu aberto, não tem assim muita higiene, não é isso? Tem locais que não são calçados, são escadarias improvisadas e até morros, que quando chove eles colocam aquelas lonas para que não haja tanto desabamento. E às vezes até acontece, a gente vê na televisão falando sobre isso. Outra coisa interessante também é que como é que a gente pode evidenciar a questão da segurança? Olha só, a segurança não é só o policiamento, não. A segurança é quando as pessoas pegam e puxam a energia de qualquer lugar e de qualquer jeito. Está colocando em risco a vida delas. Porque aquilo ali pode provocar até um incêndio. É uma questão de segurança? Sim. A segurança não é só o lado do policiamento. A segurança também é a segurança pessoal, é a maneira como eu construo, a maneira como eu puxo as coisas para minha casa, água, luz, enfim. Eu coloco uma caixa d'água de qualquer jeito, construo uma pilastra de qualquer jeito, não utilizando o material adequado, e coloco aquela caixa d'água ali, faço a encanação de qualquer jeito. Futuramente ela pode cair, pode machucar alguém, pode machucar até a casa, uma parte da casa, pode até matar. Enfim, a questão de segurança também é olhando por esse lado, tá? Não é só a questão do policiamento. Por que o transporte? Porque o transporte, como existe uma quantidade maior de pessoas, às vezes, dependendo do horário, que eles chamam horário de pico, né? Aquele transporte ele não consegue suprir a necessidade. Por exemplo, eu já morei uma época em São Paulo e que para trabalhar eu pegava o trem, porque em São Paulo existe o trem, existe o metrô e existe o ônibus, tá? Então, para ir trabalhar, eu pegava o trem. Eu morava em Santo André e trabalhava em São Caetano. Então, eram duas cidades, uma vizinha da outra. Mas, para ir trabalhar, eu precisava pegar o ônibus e descer numa estação e pegar o trem para chegar onde eu trabalhava. Então, o transporte no horário de pico realmente é muito escasso, porque a quantidade de pessoas é muito grande. Então, às vezes, quando você nem consegue entrar, você tem que esperar outro, até que você consiga entrar e pegar o seu transporte para ir para casa, voltar para casa, certo? É a região mais industrializada, como eu falei para vocês, né? Muitas indústrias se concentram na região sudeste, principalmente no estado de São Paulo. A maior parte de indústrias é automobilística. Por exemplo, a fábrica da Volkswagen fica em São Paulo, certo? E outras também que ficam em São Paulo. Mas a mais famosa, vamos dizer assim, né? É a fábrica da Volkswagen. Existe também fábrica de cerâmica, certo? Existe também fábrica de material de construção. Enfim, existem N indústrias localizadas no estado de São Paulo. O que é que acontece com relação a isso? Por ser um polo industrial, a poluição também é muito grande. Às vezes, a maioria das pessoas de lá sofrem por problemas respiratórios, por conta da poluição. É onde também se concentra o maior porto, né, cargueiro do Brasil, que é o Porto de Santos. O Porto de Santos, ele é localizado no estado de São Paulo. Então lá é o nosso maior porto cargueiro, é onde os navios geralmente vêm de fora, até de outros países, e para atracar no Porto de Santos. E também saem do Porto de Santos para outros países,
às vezes em viagens turísticas e às vezes em viagens cargueiras, ou seja, levando mercadorias, certo? Já passaram pela alfândega e vão para outros países. Outra coisa interessante também são a quantidade de aeroportos. Existem mais de um aeroporto no estado de São Paulo. Os dois bem conhecidos são o aeroporto de Guarulhos e o aeroporto de Congonhas. E estão concentrados no estado de São Paulo. Então, realmente é uma cidade muito industrial. É um estado muito industrial. Em São Paulo, existe uma classificação que chamam de A, B, C, D paulista. Como assim, tia Gil? ABCD paulista. Por que A? A porque Santo André, certo? Onde tia Gil morou. Santo André é uma cidade de São Paulo. Letra B, porque São Bernardo do Campo, que é onde existe o maior polo, certo? Industrial e o maior polo comercial também. Muitas lojas são concentradas em São Bernardo do Campo. A letra C, São Caetano do Sul, que foi onde tia Gil trabalhou. São Caetano do Sul, certo? E a letra D, Diadema. Então, esse é o conhecido ABCD paulista, tá? São essas 4 cidades que fazem parte da região sudeste e estão concentradas no estado de São Paulo. Na região sudeste também estão concentrados os principais recursos minerais. Todo mundo já sabe o que são recursos minerais, né? Então, eu vou colocar para vocês 4 minérios, certo? Que são bem encontrados na região sudeste. 4 minérios. Esses minérios são o chumbo, tá? O chumbo. O outro minério bem encontrado na região sudeste é o nióbio. Tá? O outro é a bauxita. E o outro minério é o minério de ferro, certo? O minério de ferro. Então, a gente já sabe que o nosso chumbo, né, ele é utilizado para produção de placas de chumbo, né, até nos eletroeletrônicos, eles utilizam muito o chumbo, faz parte da composição da maioria dos eletroeletrônicos, certo? O nosso nióbio, ele é utilizado para aços especiais. O nosso nióbio, ele é utilizado para aços especiais. Que aços especiais são esses, tia Gil? Por exemplo, o aço inoxidável. Ele tem uma grande composição de nióbio, é utilizado para esse tipo de aço, certo? E a nossa bauxita é utilizada na produção do alumínio. A produção do alumínio. As nossas panelas, boa parte da composição tem esse minério chamado bauxita. E o nosso ferro, todo mundo sabe, né? Nosso ferro é utilizado nas construções, utilizado na produção de postes de energia, enfim. Em uma diversidade muito grande de produtos se utiliza o ferro. Existe também o nosso petróleo. O nosso petróleo, ele está concentrado, na maior parte, no estado de Minas Gerais, tá? Olha o estado de Minas Gerais aqui, ó. É em Minas Gerais, onde existe a maior concentração de petróleo. O nosso petróleo ele é extraído do mar, tá, gente?
ele é extraído do mar e está concentrado no estado, a maior parte do estado de Minas Gerais. Porém, ele pega um pouco do litoral do Rio de Janeiro, só um percentual pequeno do litoral do Rio. Mas a maior concentração é no estado de Minas Gerais. Na região sudeste também, existe, como eu já disse para vocês, uma grande concentração de indústrias. Então, a cada 100 indústrias, certo? A cada 100 indústrias no território brasileiro, 50 estão na região sudeste. Ou seja, significa eu dizer que 50% das indústrias do Brasil estão concentradas nesta região, na região sudeste, certo? E que suas paisagens elas foram alteradas, né? Como eu já disse, que a zona rural praticamente não existe, por conta da construção de novas residências, de novas indústrias, de novas fábricas, de novos polos comerciais. Então, a zona rural, ela praticamente não existe. Então, com essa informação, eu vou finalizar a minha aula. Lembrando que qualquer dúvida na atividade de casa, vocês podem falar comigo no privado, tá? Que eu esclareço a dúvida. Vai ter atividade no livro. Eu vou passar também uma atividade no caderno, para que vocês fixem bem o assunto na mente de vocês, tá? Até a próxima aula, onde vamos estudar mais uma região, tá? Beijo, amo vocês!